A grande maioria das pessoas gosta de histórias de mistério, de segredos. Gosta de ver, vibra com a revelação dos mistérios, a revelação dos segredos. A literatura está repleta de obras que falam de mistérios. O cinema também traz muitos filmes de mistério. Mas e o mistério lá de Paulo? Qual foi o mistério de Paulo? Hoje nós vamos estudar os primeiros 6 versos de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do sermão do apóstolo Paulo aos Efésios, que está no capítulo 3. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas foi pregado, explicado. Esse mistério foi explicado aos cristãos de Éfeso, aos cristãos do primeiro século. O título do capítulo 3 é Paulo, pregador aos gentios. Primeiramente, nós, como já vimos ontem, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. A carta era para os crentes gentios de Éfeso, para os pequenos grupos. Lembram-se, falamos, as igrejas de Éfeso eram pequenos grupos, eram igrejas nos lares. E esse sermão era para ser lido nas igrejas, nas diversas igrejas da região de Éfeso. Então, ele diz assim, é por vós os gentios. Continuando, verso 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, que me foi dada. Olha o que é isso, o ministério da graça, a missão de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo tinha agora como ministério pregar o evangelho. Pregar o evangelho aos gentios, mas também pregar o evangelho aos judeus, porque os judeus deveriam receber essa mensagem para entender o porquê que agora os gentios podiam fazer parte do plano de Deus da salvação. Vamos lá ainda, verso 3. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, esse mistério, essa nova postura com relação a Deus e os estrangeiros, não fui eu quem inventou. Isso é plano de Deus, me foi revelado. Não era invenção de Paulo, fora dado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, os apóstolos, os profetas, não falavam nada de si, falavam inspirados pelo Espírito Santo. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo era a inclusão de todos os seres humanos, independentemente da qualificação étnica. A inclusão de todos os seres humanos no plano da salvação. Verso 5, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi manifestado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Era uma revelação daqueles dias, não era uma revelação do passado. E esses apóstolos aqui, santos apóstolos e profetas, eram santos apóstolos e profetas da atualidade, contemporâneos de Paulo, contemporâneos no primeiro século. E eles então agora estavam anunciando este evangelho, também revelado a profetas e apóstolos, uma revelação superior, concreta, uma revelação em Cristo. Mas agora o verso 6, ainda explicitando mais ainda qual era esse mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus pelo Evangelho. Co-herdeiros, participantes do mesmo corpo. Qual o corpo? A igreja, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo e agora os gentios eram coparticipantes, co-herdeiros da família. O mistério era a salvação dos estrangeiros. Essa era a grande novidade, irmãos. A novidade era a notícia da hora. Era a verdade presente. A salvação dos estrangeiros.
co-herdeiros, coparticipantes, parte da família, integrados, totalmente integrados no mesmo corpo de Cristo, isto é, na igreja. É sempre bom contar uma novidade, irmãos. Nós gostamos de contar novidades, especialmente quando uma novidade é a melhor novidade, quando a novidade é agradável. E não há novidade maior, irmãos, não há novidade melhor do que apresentar o plano da salvação. E Paulo estava agora feliz em apresentar essa novidade. Vocês estão incluídos no plano eterno da salvação. Veja um parágrafo aqui da nossa lição. Paulo era apaixonado pelo Evangelho e especialmente pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos se tornaram os blocos da construção de uma nova comunidade de Deus, seu novo estilo de humanidade, a igreja. Eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes das promessas do Evangelho. Tudo isso, irmãos, você encontra nesses poucos versos, 6 versos. O apóstolo Paulo apresentando agora a grande novidade, o mistério de Deus. O mistério de Deus que estava sendo revelado agora após o Senhor Jesus Cristo, que era a integração de todos na igreja. Após quase 2000 anos, irmãos, após 2000 anos dessa mensagem, é possível que nós não demos essa importância tão grande a essa novidade. Isso não é novidade. As igrejas são formadas de pessoas das diversas raças, de diversas cores, de diversos padrões econômicos, sociais, culturais. Vemos isso na nossa igreja, na nossa própria igreja local, que é praticamente um pequeno grupo, 300, 400 pessoas, das mais diferentes. Entretanto, irmãos, essa novidade, a novidade da salvação em Cristo Jesus, ainda não foi pregada para milhões de pessoas. Há milhões de pessoas que ainda não sabem dessa novidade, desse mistério, dessa boa novidade que nós temos o privilégio de divulgar. Como o apóstolo Paulo, irmãos, nós devemos ser apaixonados pelo Evangelho. Apaixonados por essa novidade que é uma novidade inclusiva de salvação para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus. As novidades do Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo. Portanto, irmãos, quer contar boas novidades? Quer contar novidades para que as pessoas fiquem felizes? Apresente o plano da salvação em Cristo Jesus. Apresente a possibilidade da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. E você vai ser como o apóstolo Paulo. Você vai se apaixonar por essa obra. Que Deus faça, irmãos, que nós sejamos apaixonados em divulgar a mensagem do Evangelho. Se não temos feito, vamos fazer, apresentar essa mensagem, porque é uma grande novidade. É a melhor novidade que cada um de nós pode apresentar.